Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então, o que a gente pode entender aqui disso? Aqui ele está dizendo que ele não pediu ao rei exército, nem cavaleiros, né, que os guardassem no caminho, porque ele já tinha dito que a mão do Senhor era sobre todos aqueles que o buscavam. Então, o que eu vejo aqui não é que ele não pediu ajuda, não é porque ele não estava com medo. Ele não pediu ajuda porque ele não queria, porque ele ficou com vergonha. Ou seja, ele não queria ser incoerente com aquilo que já tinha dito antes. Ele já tinha dito que a boa mão do Senhor era sobre todos aqueles que o buscavam. Então, como que agora ele ia falar para o rei enviar com eles alguém para os proteger? Porque aí talvez o rei dissesse: Ué, você não disse que a boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam? Então, cadê o seu Deus agora? Para livrar vocês no caminho é necessário que eu mande o meu exército, meus cavaleiros? Então eu observo o quanto é difícil não só pregar o evangelho, como falar qualquer coisa. Até dar uma palavra de consolo para alguém que está num momento difícil, porque quando você passar por um momento difícil, e todos nós passamos, as pessoas vão esperar: Ué, você não me aconselhou a ser forte, a ser corajoso, a ter pensamento positivo? Por que agora que você está passando por isso, na sua própria vida, você não está conseguindo ter? Então as pessoas cobram aquilo que a nossa boca diz. As pessoas querem que a gente viva de acordo com aquilo que a gente diz. Não adianta simplesmente falar. A gente tem que falar e viver de acordo, ser coerente com aquilo que diz. E é aí que está a parte dramática, a parte difícil. Porque é muito fácil aconselhar, é muito fácil falar, é muito difícil viver. Né? Então, assim, não é fácil se meter a ensinar alguém qualquer coisa. Porque essa pessoa vai se inspirar em você, querendo ou não. Então, assim, é muito difícil ser coerente, mas não é impossível. Tanto é que o próprio Esdras conseguiu ser coerente. E ele, por vergonha, não por confiança, infelizmente, porque aqui o texto está claro que ele não pediu ajuda, que ele ficou com vergonha de pedir. Não foi que ele não pediu porque ele confiava em Deus, que Deus ia guardar, mas ele estava com vergonha. Mas, pelo menos, ele não foi incoerente com aquilo que ele disse. Ele bancou até o fim. E para o rei ele não demonstrou nenhum medo. Ele foi e jejuou, né? Aqui eu vou ler o próximo versículo, que é o versículo 29, que diz o que ele fez, já que ele não pediu ajuda ao rei. E diz assim: tô procurando aqui. Ih, não, versículo 29 não, gente, é versículo 23. Tô viajando aqui. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, assim, eles jejuaram, né? E Deus os guardou, porque Deus guarda. Então, assim, ele não precisou mesmo recorrer à ajuda do rei. E ele não caiu na incoerência de ter dito uma coisa e ter vivido outra. E é isso, gente. A mensagem é sobre como é difícil ser coerente, como é difícil viver aquilo que se prega, aquilo que se ensina, como é difícil ser exemplo, como é difícil ser inspiração para os outros e como nós não devemos pegar seres humanos como inspiração, não importa quem sejam, não importa quão bem-sucedidas essas pessoas pareçam, porque são pessoas assim como você é, sabe? Não importa se elas têm o cabelo mais bonito que o seu, não importa se elas têm a roupa mais chique, são mais bem vestidas, não importa nada. Elas são pessoas assim como você. Elas têm fraquezas assim como você. Elas podem estar falando palavras de motivação para você e quando chegar um momento ruim na vida delas, elas talvez não consigam utilizar esses mesmos conselhos que dão para você na própria vida. Não é certo se inspirar em pessoas. O certo é se inspirar apenas em Deus, no exemplo de Jesus. Isso eu falo para quem acredita em Jesus, para quem é evangélico, para quem é cristão.
Então, às vezes, a gente se inspira em pessoas que elas estão mandando a gente fazer coisas que nem elas fazem, né? Então é isso, essa mensagem de hoje, gente, sobre coerência, sobre não ficar colocando toda a sua confiança no ser humano, coloque sua confiança em Deus. Inspire-se em Jesus. Inspire-se nele, porque ele jamais vai ser incoerente, ele jamais vai te decepcionar, jamais ele vai dizer para você fazer uma coisa que ele não faria. Ele não tem fraquezas, ele não muda, ele não vai decepcionar você.